Transforme sua vida. Deus tem novas oportunidades a caminho. Você já recomeçou tantas vezes e mesmo assim acorda com o peso no peito igual ao de ontem? Já organizou a casa, ajustou a rotina, prometeu a si mesmo que desta vez seria diferente e mesmo assim, o futuro parece uma promessa vazia? Essa sensação de estagnação, de desejar a mudança e não vê-la se manifestar, é mais comum do que imaginamos. E não significa que Deus tenha nos abandonado. Quando falamos em transformar a vida, muitas vezes queremos uma cena dramática. Portas que se abrem, sinais claros, uma notícia que mude tudo. Mas a maior transformação costuma começar onde ninguém vê. No coração, no silêncio, no trabalho paciente que Deus faz no invisível. Se você sente que nada mudou, fique comigo. Esta palavra é para você que anseia por recomeço, mas teme que o tempo passe em vão. Se essa mensagem está tocando algo em você, inscreva-se e venha caminhar conosco. Há espaço para esperar e aprender juntos. Existe uma frase poderosa na Escritura que nos lembra algo essencial. Deus não apenas promete, Ele age. Em Isaías 43:19, encontramos a certeza de que o Senhor pode fazer algo novo. E não como possibilidade distante, mas como ação presente e real. Isso muda a nossa postura diante do tempo. Não esperamos apenas por um milagre espetacular. Percebemos que o milagre pode estar sendo gestado no silêncio. Entender que Deus começa pelo invisível é uma chave para a paz. Quando plantamos uma semente, não exigimos a flor na manhã seguinte. Antes de qualquer broto visível, há um processo profundo. A semente se abre, repousa, faz raízes. Deus trabalha assim com a nossa alma. Enquanto você sente vazio, Ele pode estar preparando o solo fértil. Enquanto parece que nada acontece, Ele trabalha com precisão, sem pressa desordenada. Imagine um ventre materno. Ali, a vida se forma longe dos olhos, em um escuro necessário. A gestação exige tempo. A pressa seria mortal. Do mesmo modo, o tempo de Deus muitas vezes exige que aceitemos o escuro como parte do preparo. Esse silêncio produtivo não é ausência, é presença trabalhando em segredo. Lembro-me de uma mulher chamada Clara, que chegou a um culto com voz apagada, carregando uma despedida recente. Ela havia tentado recomeçar várias vezes. Cursos, mudança de cidade, novas amizades. A cada tentativa, o vazio parecia maior. Durante meses, ela sentiu silêncio. Ninguém parecia responder suas orações como ela esperava. Mas em vez de um sinal ruidoso, Deus passou a renovar algo dentro dela. A coragem de conviver com a espera sem pressa. A aceitação de que alguns fechamentos eram portas em preparação. Hoje, anos depois, Clara tem um ministério de acolhimento. O ponto de partida não foi um sinal externo, mas uma transformação interna que começou no escuro. Não se confunda. Silêncio não é sinal de abandono. É solo sendo revolvido para que o novo nasça com firmeza. E essa obra invisível exige nossa confiança ativa. Permanecer, orar e abandonar o controle. Quando tentamos forçar a saída das coisas antes do tempo, entramos em fraturas que atrapalham o crescimento. Permanecer é um verbo de coragem. É decidir confiar enquanto as evidências ainda não aparecem. Há 3 coisas que Deus costuma fazer antes de mostrar o novo, e entender isso pode mudar sua espera. A primeira é gestação. Ele prepara internamente aquilo que depois se manifestará. Há tempos em que Deus recolhe nossa atenção ao que é essencial, tira-nos das distrações e coloca-nos diante da raiz. Nesses momentos, o vazio exterior é um convite a olhar para dentro. Não negue essa etapa. Permita que sentimentos, memórias e medos venham à superfície para serem curados. A verdadeira mudança começa quando o interior muda. Se você quer ver frutos diferentes, permita que o solo interior seja transformado. A segunda é poda. Jesus nos dá uma imagem clara em João 15:2,
quando fala do agricultor que limpa os ramos para que haja mais fruto. A poda dói porque envolve perda. Mas corte não significa desprezo. Muitas vezes, corte é prova de vida. Um ramo que é podado ainda pertence à videira. É sinal de que há seiva e expectativa de fruto. Quando Deus corta hábitos, vínculos ou mesmo expectativas, Ele abre espaço. Não se apresse em reconstruir exatamente o que foi perdido. Observe se não é tempo de semear de novo. Conheci um homem chamado Mateus, que perdeu o emprego numa crise e viu portas se fecharem uma após outra. No primeiro momento, sentiu-se traído e desesperado. Depois, com o tempo, percebeu que a demissão o obrigou a deixar um ritmo que o consumia. Na nova realidade, aprendeu a ouvir, a orar com mais honestidade e a reconstruir relações que havia negligenciado. O corte foi doloroso, mas foi onde Deus trabalhou para formar nele um novo caráter, pronto para oportunidades mais alinhadas à sua vocação. A terceira é semeadura por meio das lágrimas. Salmos 126:5 nos lembra: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Nossas dores não são sinais de fracasso espiritual e nem punições automáticas. Elas podem ser o meio pelo qual Deus planta novas possibilidades em nós. Chorar não é fraqueza, é solo sendo preparado. As lágrimas dissolvem amarras, lavam percepções erradas, abrem o coração para compaixão e empatia. Quando alguém chora, Deus muitas vezes está trabalhando para que no futuro haja mais sensibilidade, mais sabedoria e mais capacidade de abençoar outros. É importante que não transformemos toda perda em castigo divino. Há causas humanas, circunstâncias, escolhas que geram consequências naturais. Mas mesmo nessas situações, Deus pode redimir, usar, restaurar. Não atribua automaticamente dor à punição. Veja a dor como uma janela em que Deus pode operar. Há também o momento do reajuste da mente. Em Ezequiel 36:26, Deus promete um coração novo e um espírito novo. Isso não é só uma frase bonita. É a promessa de retira endurecimentos, preconceitos e medos que nos impedem de caminhar. Renovar o coração implica em mudança profunda. Percepções antigas deixam de ser lei. Você pode não perceber mudanças externas imediatas, mas note as pequenas renovações internas. Paciência onde antes havia ira, esperança onde havia desespero, capacidade de perdoar onde antes havia amargura. Essas sutis alterações são sementes do novo fruto. Abacuque nos dá uma lição essencial ao declarar sua alegria por Deus, mesmo quando não vê colheita. Ele escolhe exultar no Senhor, apesar da seca. Em Abacuque 3:17-18, aprendemos que a fé amadurecida não depende da situação favorável. Ela vive da confiança na fidelidade de Deus. Essa perspectiva nos protege de um evangelho de sinais e espetáculos. A fé que permanece sem ver é a fé que se torna testemunha do agir divino quando o momento chegar. Quero trazer 3 pequenos relatos de vida, curtos e anônimos, para ilustrar como o processo pode se manifestar em contextos diferentes. 1. Rita era voluntária num abrigo. Durante anos, orou por um filho reconciliado. Nada aconteceu. O silêncio a consumia. Com o tempo, Rita percebeu que sua oração havia se tornado uma muleta. Ela não se permitia viver plenamente enquanto aguardava um sinal. Ao reorientar sua vida para servir com alegria, sem cobrar retorno, acabou reconquistando a paz e, de maneira inesperada, reconciliou-se com o filho muito tempo depois. A mudança primeiro veio em seu interior. 2. Um jovem empresário, André, viu o negócio ruir. Ele sentiu vergonha e isolamento. Na tentativa de sobreviver, fez escolhas apressadas que pioraram as coisas. No entanto, a crise o forçou a aprender finanças com humildade e a reconstruir relacionamentos de confiança. Hoje, ele mede seu sucesso de outra forma, pela integridade conquistada no processo.
A poda foi dura, mas foi necessária. 3. Uma mãe, Joana, passou por uma longa fase de lamentação por um casamento que acabou. Em vez de esconder a dor, ela a trouxe aos pés de Deus e permitiu ser acolhida pela comunidade da igreja. Com o tempo, sua sensibilidade ao sofrimento alheio cresceu e ela encontrou propósito em ajudar outras mulheres em situação similar. Suas lágrimas tornaram-se parte da sementeira de uma nova missão. Esses relatos não prometem solução instantânea. Eles mostram que transformação é processo. Dor, escuta, rendição e renovo. E a coragem de permanecer na fé, mesmo sem provas visíveis, é frequentemente o que permite que Deus realize aquilo que planejara no silêncio. Você pode estar pensando, e se eu não conseguir esperar? E se a ansiedade me dominar? A ansiedade é humana e compreensível. Não se culpe por senti-la, mas tome passos práticos para preservar seu coração no processo. Estabeleça momentos de silêncio intencional. Mantenha relacionamentos que edifiquem. Leia textos que alimentem a esperança. Faça um diário de orações e respostas, ainda que pequenas. Essas práticas não forçam a bênção, mas preparam seu caráter para recebê-la quando vier. Também é importante reconhecer o papel comunitário. Não fomos feitos para atravessar a espera sozinhos. A igreja, amigos maduros, mentores, podem ser instrumentos de Deus para nos lembrar de quem somos quando a dúvida sussurra. Procure companhia de fé, que não ceda a pânico ou promessas vazias, mas que aponte para a fidelidade de Deus e para passos concretos de cuidado. Ao falar de transformação interior, não quero minimizar a complexidade das feridas. Há traumas que exigem acompanhamento profissional. Permanecer na fé não exclui terapia, aconselhamento e suporte médico quando necessário. Deus usa recursos humanos para restaurar. Buscar ajuda é um ato de sabedoria, não de desconfiança. Chegamos agora ao ponto em que tudo deve convergir para um ato de entrega. Permanecer não é resignação passiva, é rendição confiante. É dizer, Senhor, eu não entendo o tempo, mas confio em Ti. É abrir as mãos do controle e permitir que Ele opere o preparo que seu coração necessita. Vamos orar juntos. Pai, Criador das novas manhãs, sabemos que Tu fazes coisas novas, mesmo quando não as vemos. Hoje eu coloco diante de Ti cada vida que ouve esta palavra. As mãos trêmulas, os corações cansados, as orações que parecem não ter resposta. Peço que Tu faças em nós o que somente Tu podes. Gestar fé, regar esperança, preparar solo fértil. Senhor, corta com misericórdia aquilo que impede o fruto. Não permita que o orgulho, o medo ou o apego roubem a vida que quer nascer. Toca as feridas que ainda sangram. Cura aquilo que a dor deixou ferido. Concede um coração novo e um espírito renovado, conforme Tua promessa. Dá-nos olhos para ver o que estás fazendo no invisível, paciência para esperar o tempo justo e coragem para abandonar o que nos aprisiona. Ensina-nos a semear com lágrimas e a colher em alegria. Onde há dúvida, planta fé. Onde há vazio, planta sentido. Onde há medo, planta coragem. Nós rendemos nosso querer ao Teu querer, sabendo que Tu és fiel para conduzir o processo. Em nome de Jesus. Amém. Ao terminar esta oração, firmo uma verdade. Transformação real sempre passa primeiro pelo interior. Por isso, as mudanças externas que tanto almejamos dependem da obra que Deus faz no coração. Se você quer novas oportunidades a caminho, comece por permitir que Ele trabalhe em você. Seja paciente, paciente ativa. Ore, busque apoio, tome decisões alinhadas àquilo que Deus revela no seu íntimo. Não tente forçar portas que ainda não abriram. Cuide do que já está em seu alcance. Antes de encerrar, deixe-me colocar alguns passos práticos para você aplicar a partir de hoje, pequenos e consistentes. 1.
Reserve 15 minutos por dia para silêncio e leitura curta da palavra. Não busque respostas, apenas escuta. Às vezes, Deus fala na calma. 2. Anote uma coisa que você precisa podar. Um hábito, uma relação que drena sua alma. E peça sabedoria para lidar com isso com amor e limites saudáveis. 3. Registre uma oração por dia, mesmo que pareça repetitiva. A fidelidade no pequeno é campo de maturidade. 4. Procure uma pessoa de confiança para compartilhar o que você vive. Não carregue tudo sozinho. 5. Se a dor tiver raízes profundas, busque ajuda profissional. Fé e terapia caminham juntas. Cada um desses passos não garante sucesso rápido, mas garantem formação de solo, cuidado das raízes e favorecem que, no tempo de Deus, as oportunidades cheguem de maneira sustentável. Transforme sua vida. Deus tem novas oportunidades a caminho. Repita isso como convicção. Não se trata apenas de uma promessa vaga. Trata-se da voz de um pai que trabalha no invisível. Mantenha o olhar para ele, e não para as aparências. Se você quiser se aprofundar nas promessas e orientações práticas que conversamos aqui, há um material especial disponível no primeiro comentário fixado. Confira lá. Ele foi pensado para ajudar você a permanecer com esperança e a agir com sabedoria. Se conheces alguém que está vivendo esse mesmo sentimento de espera, compartilhe esta mensagem. Talvez essa pessoa precise de um lembrete de que o renovo começa por dentro. Caminhemos juntos nessa espera viva. A transformação que Deus quer operar em você não é só para mudar circunstâncias. É para formar um caráter que dure nas tribulações, que floresça em fidelidade e que abençoe outros. Confie no tempo do Pai. Ele não esquece o que começou em você. Ele está trabalhando e as novas oportunidades virão.